Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast 095, aqui pela rádio 107 FM, Monte Roraima. E como todos vocês bem sabem, toda semana tem um bate-papo bem bacana falando sobre empreendedorismo, sobre pessoas que fazem a diferença no nosso estado de Roraima. E hoje não poderia ser diferente, além do mais, porque estamos recebendo uma visita ilustre de uma pessoa que eu admiro bastante pelo trabalho que realiza no nosso estado e por muito mais que ela pode fazer por todos nós. Lembrando sempre que este podcast ele é patrocinado pela Eleve Fit e tem chegando parceiros novos aqui conosco, junto a este programa que só tem crescido, Personal Confecções, Sucos King e também Clínica Medici. Bom, vou falar um pouquinho sobre a nossa entrevistada de hoje, ela que representa uma nova geração na política de Roraima, mulher, jovem, logo cedo entrou na política, é advogada, estrategista e movida por propósito. Ela tem se destacado por projetos voltados ao empreendedorismo, inovação, saúde mental, inclusão e impacto social. Em 2018, tornou-se a deputada estadual mais jovem eleita em Roraima e mais tarde foi reeleita, consolidando sua atuação com iniciativas que unem visão empreendedora, sensibilidade humana e estratégias para gerar valor às pessoas. Ela é defensora do fortalecimento do empreendedorismo e da inovação e é presidente do Inove, um centro de inovação e empreendedorismo da Assembleia Legislativa, que tem promovido projetos e capacitações políticas a jovens, mulheres e pequenos empresários. Tem atuação expressiva em pautas como saúde mental, proteção à mulher, inclusão e combate à burocracia para quem quer empreender em Roraima. E é isso, com estilo estratégico, moderno e comunicativo, hoje recebemos no nosso estúdio a deputada Catarina Guerra. Seja muito bem-vinda, deputada. Agradeço imensamente a presença aqui conosco no nosso podcast, viu? Eu que agradeço, Felipe, agradeço a todos os ouvintes aí da 107 FM, É uma honra estar aqui hoje no 0.95, conversando com vocês, batendo esse papo e trazendo algo importante, Um balanço também, Você foi falando aí, eu fui, nossa, quanta bandeira, quanto trabalho realmente a gente tem tido, e isso tudo a gente vai se posicionando aqui, mas acabou que gerou até uma reflexão aqui enquanto você falava de tantas coisas que a gente tem e quanta vontade de fazer ainda mais. Verdade. Mais cedo nós estávamos falando sobre essa questão de passar um filme na nossa cabeça, ainda mais agora que estamos chegando no finzinho do ano, deputada? E aí a gente vai pensando, caramba, a gente já fez tanta coisa, E relembrando coisas positivas que realmente as conquistas, E os aprendizados também, deputada? Então eu acredito que hoje o bate-papo é para falar exatamente sobre isso. E ainda mais a senhora que tem uma atuação política, E ontem eu estive presente na sua compra, que foi linda, maravilhosa, emocionante, me emocionei bastante mesmo, eu e minha esposa falamos, cara, isso aqui tem uma energia diferente aqui nesse lugar, Mas logo a Fernanda, que está aqui conosco também, falou, mas Felipe, é porque Deus estava presente. Então, onde tem a presença de Deus, tudo flui de maneira diferente, E falando sobre esse ponto, a gente sente muito isso em você, na sua atuação política, que é voltado para pessoas, E aí a gente fez essa leitura aqui, a equipe preparou, um pouco do que a gente ia falar e realmente a gente percebe que você já fez muita coisa pelo nosso estado e voltado para pessoas, que é uma das políticas suas que realmente faz todo sentido, Mas antes de falarmos sobre política, vamos falar sobre um pouquinho da sua história, Para quem está chegando aqui nos escutando, ou para quem até mesmo não é do nosso estado, a gente sabe que o estado recebe muitas pessoas de fora, de outros lugares do país, e para conhecer um pouco sobre quem é a Catarina Guerra, antes da política, a sua origem, trajetória, até chegar à Assembleia, A Catarina Guerra é uma roraimense, que por mais que esteja nessa trajetória política, sempre buscou manter valores, princípios e questões que envolvem desde a nossa educação. Então, sim, eu me orgulho do estado, me orgulho da trajetória familiar que a gente tem aqui. Tem um laço político, é claro, mas a gente se dedicou e buscou deixar o nosso melhor como uma boa estudante, como uma pessoa que ama o nosso estado. Sou formada aqui em Direito, sou casada, tenho 2 filhas, amo minha família como base, prioridade, e a gente carrega aqui todo esse intuito, essa vontade de fazer diferente. Então, acreditando naquele estado que a gente já viveu
naquela segurança que nós tínhamos, naquele momento que a gente praticou a nossa infância de forma diferente. Então isso tudo me encorajou a ocupar o cargo que hoje me ocupa, mas é aquela amiga, aquela pessoa que está sempre presente, que gosta de se destacar estando próximo das pessoas, que é emotiva, que tem um coração à frente das suas ações, né, dos seus objetivos, mas que está aí com vontade de fazer diferente. Não mudei, acredito que as minhas principais características estão mantidas. A gente escutava muito a pessoa que chega no poder, ela muda, né? E muitas cobranças, às vezes, de pessoas de mais idade era dita para mim. Não perca a sua essência, você é tão jovem nesse mundo, mas não deixe que o poder suba na sua cabeça e assim você perca seus valores. Então eu acho que pela criação que eu tive, pela educação, eu aproveito para deixar aqui a gratidão à minha família, né, por toda a dedicação e todo o empenho que dedicaram a mim. Isso me transformou e me orgulho realmente da educação que tive. Então não tenho esse receio, né, de que o poder me mudasse, me modificasse. Então eu acho que a minha maior essência, meus maiores princípios, eles são prevalecidos e estão prevalecendo também na política. E digo que é um caminho que a gente precisa manter também, né? Deixar amor, deixar respeito. Isso faz parte de uma boa política que a gente precisa ter. Então, essas características se mantiveram comigo mesmo, ocupando um cargo, porque eu acho que vale para a nossa vida, né? Hoje eu estou deputada, amanhã não sei. Então, prezar valores, ter posturas, éticas, comprometimentos, isso vale para a vida da gente, independente da profissão que a gente ocupa. Muito bom. E aí, pessoal, deu para sentir um pouquinho aí, né, exatamente de quem é a pessoa, né, da deputada Catarina Guerra, mas a mulher, né, empoderada, né, se fala tanto sobre esse tema, mas a questão da força da mulher, ela sempre está presente, né, quando existe também um seio familiar adequado, né, quando existe uma base familiar muito boa também. Então, assim, fica esse recado, né, para quem está nos ouvindo, cuidem desde cedo, né, da criação, de fato, né, da sua família, e esse apego à família é super importante, né? Deus, ele cuida da família e faz parte, né, do projeto, é um projeto divino, né? Então a gente precisa realmente ter como base isso. E pelos seus princípios, né, que você demonstra, obviamente, né, no seu dia a dia, logo cedo você foi entrando na política também, né, Catarina? Nos fale um pouquinho, então, agora sobre essa parte da política, né? Porque nos nossos dados aqui, você foi a mulher mais jovem eleita no estado de Roraima, é isso? Como deputada? A vivência da política, vou fazer 40 anos. Olha aí. E meu pai teve 28 anos de vida pública, então, de 7 mandatos de deputado estadual. Então, uma grande dedicação, um grande ponto aí vivenciado. Que impossível a gente não se dividir numa rotina. Então a gente aprendeu a lidar com política, aprendeu que política se faz com gestos, se faz com ações, se faz com pessoas realmente. Então isso tudo veio da minha vivência. A maior parte da minha vida vivida hoje tem a política presente. Então, com muita responsabilidade para assumir essa linha de frente, né, com uma decisão, com uma família estruturada, graças a Deus, já casada com as minhas 2 filhas, mas com um chamado, né, com essa possibilidade de dar continuidade a um trabalho que meu pai caminhou ao longo desses 7 mandatos, mas de fazer da minha forma, com os meus ideais, com os meus objetivos, com o momento que o Estado vive hoje. Então, estou aí caminhando para o meu 3º mandato, com a participação da população, sempre ouvindo, sempre dialogando, sempre buscando entender e com muita empatia acima de tudo. Então, a pouca idade que me colocou na política, ela carregava uma bagagem, sim, que sem dúvida me diferenciava para eu poder compartilhar com meu pai alguns questionamentos, para eu poder acreditar, já faz política, já está na vida dela sempre, mas você está no bastidor, você está numa família que às vezes tem o pai ausente porque está se doando, é diferente. Então você ir para a linha de frente e eu me colocar nessa posição em assumir, acho que se eu não tivesse justamente o apoio da família, a base de criação que a gente acabou de mencionar, eu não teria me sustentado nesse meio, né, nessa posição, porque tem hora que a gente precisa equilibrar as coisas, precisa ter uma compensação, e é a família, pela família que nos encoraja. Então, sim, iniciei muito cedo, mas amadurecendo e aprendendo sempre, todos os anos, todos os dias, a cada mandato. Acho que é uma busca constante que a gente precisa ter, sabe, dessa consciência. Então, a pouca idade, ela leva uma visão diferente.
lá para dentro. Nós somos um estado e um país jovem. A nossa faixa etária de idade, ela está entre 25 a 45 anos, que seria considerada as pessoas jovens. Então, nós temos que ter essa visão. Então, levar para o parlamento, levar para a Assembleia, tudo isso fez com que a gente oxigenasse o parlamento diferente, fez com que a gente tivesse outra visão. Daí um ponto que não é uma bandeira de feminismo única e exclusiva, mas por que da importância de mulheres ocupando cargos e locais estratégicos e posicionados? Porque a gente leva uma visão diferente de outra mulher. Não dá pra gente tratar de um assunto, por exemplo, sobre menstruação, sobre absorvente com homem, se ele não é pai de uma menina, se ele não tem um convívio com uma esposa, ele vai até ter uma certa sensibilidade, mas quem é mulher trata daquilo. Quando a gente leva uma bandeira para falar sobre amamentação, sobre licença médica, cuidado com os filhos, pré-natal, prevenção, tudo isso da prematuridade, é uma mulher. Sim. É de mulher para mulher que tem esse entendimento. Se o pai não passou por um nascimento prematuro, se ele não teve, talvez, a possibilidade de acompanhar a gestação da sua esposa, ele não vai entender, às vezes, o que é levado. E nós, mulheres, ainda somos uma parcela maior no mundo, maior no estado. Sim. Né? Então, precisamos Graças ter a Deus. essa posição de sensibilidade. Sim. Não é de competição, pelo contrário, mas é porque a gente leva para um ambiente que naturalmente por anos tem sido machistas, mas para que a gente colocar, para que eu vote projetos voltados a isso, eu preciso dos meus colegas homens. Mas a gente leva a sensibilidade para dentro para conversar, para dialogar, para fazer com que eles clareiem as ideias também. Então, quando a gente fala em iniciar no mandato com jovens, isso é importante também, porque o jovem leva um ponto diferente. Ter um médico que leva uma visão diferente da medicina é importante. Ter uma mulher posicionada, mãe, esposa, filho, é diferente, porque a gente leva a vivência, a gente leva a dor, a gente leva a realidade. Porque a lei às vezes está ali para você ter cumpri-la, mas onde não se tem na prática, não se tem na vivência. É diferente ter um papel apenas para ser dado uma ordem. Então, o parlamento ele dá essa possibilidade. Então, a diversificação de 24 cabeças para a Assembleia é que torna o parlamento único. É diferente. Então, conseguir conciliar o jovem, conseguir conciliar ser mulher, com ser mãe também, né? Porque é diferente todo esse caminho. Então, e aprendendo com os de mais idades, com quem tem mais mandato, aprendendo com quem está chegando. Isso tudo faz com que a gente amadureça, cresça e dê o melhor resultado para a população. A sua presença no parlamento, na Assembleia, é necessária, viu? Muito bacana de ouvir tudo isso, porque quando a gente pensa nesse lado feminino, eu falo sempre pra minha esposa, você é muito melhor do que eu, né? Aí ela fica me olhando assim, cara, essa sensibilidade, esse olhar, né? Esses detalhes que fazem a diferença, e a perfeição, ela tá nos detalhes. A gente observa muito Deus, né? Em tudo, o que ele faz é perfeito. E quando ele fez a mulher para o homem, era isso aí, né? Para ser complemento, obviamente, né? Para um, né, ajudar o outro, mas para que o homem ele é muito focado ali no final ali, né? Em entregar. E a mulher ela vai percorrendo ali os detalhes do caminho, né? Vai deixando ele florido. Isso, né? É isso. É inexplicável, né? Essa sensibilidade. Parabéns que você consegue notar isso na sua esposa e no seu caminhar. Mas é porque eu digo, a gente às vezes se depara e a mulher ela perde às vezes esse caminho quando ela quer competir. Sim. E quando o homem coloca a mulher numa necessidade de competição para que ela se sustente, para que ela né, se empodere, que ela se posicione, e isso muito a sociedade nos cobra até mesmo na política, em que você tem que ser firme, em que você não pode chorar, em que você tem que ter uma certa postura, onde você é discriminado pela sua vestimenta, pela cor do seu batom, pelo salto alto. A discriminação da mulher está presente em todo lugar e na política, infelizmente, muito latente, muito forte. E essa sensibilidade que a mulher tem é porque a gente coloca, não minimizando dores, né? Não diminuindo o passo, mas tendo mais empatia mesmo, até entender o caminho que o homem percorre. Ela, calma aí, eu posso lhe ajudar pra gente fazer diferente. Iremos alcançar um objetivo, mas talvez menos traumáticos, com menos machucado, com mais resultados, com resultado ampliado. Em vez de alcançar 10, vamos alcançar 100. Vamos deixar uma mensagem subliminar também. Então, tudo isso é uma empatia que nós mulheres temos, né? Uma sensibilidade, um carinho, um cuidado. Realmente é muito importante ter esse sentimento aguçado, né, com nós mulheres, mesmo que com TPM, mesmo com birra, mesmo com 1001, 2, 3 funções, a mulher tem tudo isso. Verdade. E aí tudo se une, né, aos 28 anos, né, de mandato que seu pai teve aqui no nosso estado, servindo, né, ao nosso estado como
político. E você tendo esse contato diário, obviamente, com o seu pai, como você mencionou, às vezes presente ou não, porque ele estava em dedicação, né, ao Estado também, e você foi entendendo as necessidades que haviam ali dentro da política, né? E aí, juntando com a sua sensibilidade, hoje, você tem aí um excelente mandato que se encaminha agora para o terceiro, né? Estamos aí breve, né, 2026, vamos iniciar uma nova carreira, eu digo corrida, né? Em prol aí justamente da sua eleição, tá? E falando então sobre os seus projetos, já que estamos falando sobre conexão de sensibilidade, né, de pessoas, nós temos um projeto que se chama Inove, correto? É voltado ao empreendedor e pessoas que possuem uma necessidade, obviamente, de empreender, mas que às vezes não possuem uma condição, não tem uma condição de estar, né, iniciando seu negócio, né? Ou às vezes não sabe como começar também, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre como que começou nesse projeto, da Assembleia também, né? Da Assembleia. Então, o Inove surgiu aí como uma bandeira de vontade de trabalhar e de identificação justamente por essa sensibilidade. A gente acompanha e vê pelos números que o Brasil ele ocupa um espaço grande potencial em grandes empreendedores, só que empreendedores por necessidade. Eu preciso empreender porque senão eu não tenho o que comer, eu preciso fazer alguma coisa, preciso vender porque eu não vou conseguir pagar minha conta. Só que a gente tem um grande caminho de posições em que o empreendedorismo, quando ele vem pelo dom, quando ele vem por aquilo que às vezes você consegue, você gosta, você faz aquilo, às vezes até como profissão, o alcance e multiplicação de efeito, eles são amplamente maiores. Então, a gente consegue verificar isso tudo. E eu tinha acompanhado o nosso Estado, a gente sabe, somos e vivemos por muito tempo a política do contra-cheque. E viradas de chave a gente teve nesses últimos governos, nessa última gestão, né, tida nesses últimos 7, 8 anos. Que a gente cresceu, desenvolveu e a margem para ocupar cargos no meio público ele já está estourado. Sim. Ou a gente cria um mecanismo para que o Estado continue crescendo e melhorando sua economia financeira, que o empreendedorismo é esse caminho. É onde a gente precisa dar e volta para a realidade, para a sensibilidade. Recebo constantemente no meu gabinete, diariamente, pedidos de emprego e a gente não tem espaço. E por que não dar uma ferramenta? Por que não colocar aquela pessoa para que ela caminhe sozinha, para que ela tenha condições, talvez, dentro dela de exercer uma renda extra, fazer um bico, mas empreender também. Sair, às vezes, da informalidade, onde nós temos muitas pessoas que têm no nosso estado aqui presente, que empreendem. Uma outra grande necessidade que não dá para ignorar são as mulheres. Sim. Nós temos grande parte das mulheres que são as únicas detentoras da renda física da casa. Mais de 30% delas ocupam esse lugar. São as que levam o dinheiro para dentro de casa e ela é através de um empreendedorismo não enraizado e não realizado de maneira correta. É aquele bolo, é aquela sobrancelha, é aquela unha que está se fazendo apenas pelo dia a dia e não por conhecimento e aplicando mecanismos corretos que poderiam alavancar e melhorar a vida delas. Dentre tantas outras que estão se mantendo num vício de violência por uma dependência financeira. Agredidas constantemente dentro de casa e se mantêm ali nesse vício, nessa violência, porque dependem financeiramente do parceiro e muitas das vezes do seu principal agressor. E quando a gente coloca essas mulheres uma oportunidade de elas empreenderem, terem a independência dela, a gente dá para elas uma liberdade. Então a gente tinha esses números, esses dados, eu tinha conhecimento de todas essas informações e precisei da sensibilidade do nosso presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, onde eu levei para ele essa problemática. A gente precisa ocupar um espaço, a Assembleia precisa assumir uma responsabilidade com uma grande parcela da população do nosso estado, que são pessoas que buscam empreendedorismo, que buscam uma renda, que precisam aprender, que precisam estar no meio, buscando e transformando o desenvolvimento econômico do nosso estado também. E aí, com muita responsabilidade, nós criamos o Inove, que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo da Assembleia, onde ela ocupa um braço para estender para quem está no caminho, para quem quer realmente iniciar. E eu estou assim, me surpreendendo cada vez mais com a atuação que a gente tem alcançado com o Inove. Temos aí poucos 9, 10 meses de criação do Inove e a gente teve um alcance gigantesco já, onde a gente detectou no público entre jovens, entre adultos, entre mulheres, né, do que já foi mencionado, mas a gente destaca aqui uma atuação onde nós criamos um programa chamado Conexão Financeira. Quando a gente fala de líder aqui, e você sabe disso, a gente tem uma meta, vou emagrecer
quero emagrecer, mas você quer emagrecer quando? Você quer emagrecer até quando? Quando você tem aquela meta definida, você já sabe os propósitos e o caminho que você tem que alcançar e aquilo que vai te distanciar para você alcançar e aquilo que vai te aproximar. Perfeito. Então, quando a gente fala do financeiro, quando a gente fala de um objetivo, isso também é real. Eu quero viajar. Você quer viajar para onde? Quando? Como? Quem vai com você? Qual é o caminho que você vai fazer? E quando a gente coloca um desafio desse para os jovens que estão ali no 3º ano, em que eles todos têm o mesmo objetivo, que é a festa de formatura, sim, nós precisamos tecnicamente identificar que objetivo comum todos eles teriam, quais metas eles precisam alcançar e o prazo. Então, nós tivemos aí o programa chamado Conexão Financeira, onde, junto com a Secretaria de Educação, implementamos esse programa em que é dado essa possibilidade para os jovens, eles, única e exclusivamente eles, criarem estratégias, formas, mecanismos de arrecadarem recursos. E aquela escola que mais arrecadasse recursos ganhava ainda uma bonificação, uma premiação que era dada pela Assembleia. E isso a gente deixou com que eles metessem a mão na massa, criassem as estratégias deles, estratégias únicas, exclusivas, assim, fantásticas. Futuros empreendedores foram criados através desse desafio dentro da escola, proporcionado pela Assembleia através do Inove. E dali, nós passávamos posteriormente a dar essa orientação com o técnico do Inove, com uma pessoa capacitada, com comprometimento, onde passava orientações de precificação, de demonstração e exposição de produtos, de cálculo, de planilha de realização, de toda etapa final a serem executadas, mas deixando com a estratégia deles. E assim os jovens conseguiram detectar que estratégias utilizadas prejudicavam eles. Não tinham a devida orientação e quando recebiam a orientação correta, multiplicaram, utilizaram outra estratégia. Acompanhar o mercado é algo muito interessante que a gente colocou para eles e numa visão eles conseguiam notar, nossa, vai ter uma gincana na escola, vai ter um interclasse na escola. A gente pode vender um produto para que já que a gente vai ter um público maior, uma visão deles, pautada por eles. Teremos reunião na escola, os pais vêm visitar, será que a gente pode deixar ali exposto, já que os pais vão vir com um mecanismo para vender? Então, assim, histórias de vidas e o compromisso foi com que a gente conseguiu acompanhar que o ensinamento que foi dado para os alunos impactou os professores que estavam ali na linha de frente, sim, impactou a escola, como desde do porteiro a quem estava na cantina também foi impactada com essa visão e utilizou isso para a vida. Então o ensinamento saiu da sala de aula, saiu do muro das escolas. Expandiu. O feedback dos pais, meu Deus, meu filho agora não quer parar de vender o brownie, tá inovando e tá vendendo e utilizando esses mecanismos para ajudar na renda dentro de casa. Então esse era um grande objetivo. Isso a gente deu para esses jovens implementações que foram criadas, por exemplo, com a utilização do açaí, uma super estratégia de venda que a cantina posterior à finalização do programa deixou fixado, porque viu que rendia, que dava lucratividade, que dava potencial de venda, que os alunos tinham interesse em comprar e assim ela passou a arrecadar mais recursos através da venda do açaí na cantina dela. Então assim, tivemos a realização de 3 módulos, 3 etapas de conexão financeiras com escolas diferentes e cada ideia de venda de churrasquinho na hora do recreio, usando a estratégia de que o cheiro do churrasco atraía os alunos. Olha, e atrai mesmo. Até receita familiar, a venda de uma... Eu costumo usar um exemplo assim, acompanhar o mercado. A gente sabe, tem Natal, nós estamos aqui aproveitando o fim de ano. Você que está aí talvez acompanhando, escutando, a gente sabe, poxa, a minha sobremesa, ela recebe muito elogio dentro de casa. Por que você não coloca ela para vender? Por que você não calcula direitinho o preço? Quanto você vai custar no doce, na confecção, na execução, na embalagem? Coloca para vender, tira uma renda extra. Porque esse acompanhamento de mercado ele é importante. Eu digo um exemplo, nós tivemos um caso prático numa escola que eles estavam no interclasse, nos jogos no ginásio Velho Campos, não tinha água. E todo mundo levou sua garrafinha aqui, né? Ó, ela Fit fazendo a propaganda aqui, né? Dela aqui, ó. E aí, todo mundo com a garrafa. Mas uma hora ela secou. E aí, entra... Como repõe, né? Como repõe. Eles tiveram uma visão. Eles de bicicleta pediram autorização da gestão da escola e do técnico do Inove, que sempre acompanha. Professor, a gente pode vender água? Aqui não tem água. A gente vai ficar o dia inteiro jogando e ainda não tem água. Eles compraram água na distribuidora em um de bicicleta. A distribuidora forneceu uma sacola plástica com gelo. Show. Eles colocavam a água, passaram revezamento, porque passaram o dia inteiro. Chegavam no ginásio, vendiam a água com o dinheiro que eles venderam. Isso. Já voltavam, já compravam. Passaram o dia ali numa visão deles, dividindo função entre equipe, entre grupos, né? Praticando justamente isso também, que é um dos princípios que a gente também deixa da cooperação, da participação, da união. Se é uma equipe, se é uma sala,
se é uma escola. Então eles tiraram ali o alcance de venda deles numa única visão, numa única oportunidade. E no mecanismo de apoiadores que tem, né? A própria distribuidora disponibilizava a sacola com gelo e daqui a pouco eles nem precisavam porque chegavam, já vendiam. Isso. Então isso tudo é um projeto que o Inovem teve com essa visão com os jovens. E por que não com os jovens? Sim. Eles estão ali no 3º ano a ponto de sair e a gente pro mercado de trabalho. Pro mercado de trabalho. E quando a gente fala de mercado de trabalho, de vestibular, de prova do Enem, com esse contato, porque eu gosto, Felipe, de ir lá. Eu gosto de visitar. Eu tava lá na feira, Legal. eu comi o churrasquinho, a gente provou do brownie, a gente acompanhava tudo isso deles. E nessa conversa, quem tá no 3º ano também tá buscando um vestibular, tá buscando a realização do Enem, tá com medo, com receio do que o mundo espera. E eu me deparei com uma outra problemática, porque a definição profissional, a escolha profissional, ela não estava definida na sala ainda. Quando eu perguntava quem vai fazer prova, quem já sabe o que vai fazer, e a gente detectou um silêncio ali. E a gente teve que agir também disso daí. Volta a empatia, volta a sensibilidade, né? Perfeito. Poxa, eu fui uma jovem, eu cheguei a cursar medicina e eu mudei para direito. Então, será que se eu tivesse tido uma orientação, eu teria me encontrado mais rápido? Então, a gente juntou a equipe técnica do Inovem, buscamos assistente social, psicólogo. Eu falei, gente, os jovens estão formando, mas eles não estão sabendo o que eles vão, não tem a profissão escolhida, vamos fazer alguma coisa. E aí já surgiu um outro programa dentro do Inovem, que é o teste vocacional, onde Legal. a gente já alcançou aí nesse ano quase 4.000 jovens realizando o teste vocacional, recebendo eles na escola, mas também indo até eles. Tivemos a oportunidade de ir em Caracaraí, não só na capital, né? Então tivemos o teste vocacional aplicado itinerante, que vai continuar para 2026, porque a gente conseguiu deixar boas sementes para esses jovens, porque não tem, gente, só medicina, administração, direito. Não. Empreendedorismo, ele é um caminho. Sim. Se você se nota com seu perfil comportamental, com seus dons, com a sua estilo de vida, sua qualidade de vida, de repente é um caminho e a gente consegue, através do teste elaborado com responsabilidade, né, acompanhado pelo psicólogo que aplica o teste com os nossos alunos, que demonstra depois todas as áreas, todos os perfis que podem ser inseridos e quais profissões estão ali colocados. Isso foi assim nada não tão planejado, mas foi surgido justamente da necessidade que eu detectei dentro daquela sala. E veio para ficar o teste vocacional, a gente vai continuar aplicando. Já conseguimos ir para... Roda em todo o estado? Não. Nós temos muitas escolas, muitas turmas sendo formadas. Sim. E a parceria com a Secretaria de Educação ela é fundamental quanto a isso. Então nós tivemos um alcance agora na nossa capital e expandimos para Caracaraí, fizemos com as escolas, num único dia, com as 3 escolas estaduais que tem lá na sede. E a intenção é realmente que a gente consiga expandir para todos os municípios de forma itinerante e que também a gente já consiga, Felipe, colocar para os alunos do 1º e do 2º ano. Porque a gente correu para tentar alcançar os do 3º que já estavam na porta ali da saída. Sim. Mas, poxa, quanto importante vai ser você deixar para aquele aluno do 1º ano ele já começar a acompanhar esse perfil, ele tentar se encontrar, porque depois do teste a gente dá orientação de filme, a gente deixa uma orientação de um livro, dá histórias e relatos positivos, casos de sucesso de certas profissões. E a gente fala isso com muita responsabilidade, porque às vezes você é induzido, a gente tem acompanhado pesquisas em que, por vezes, a medicina ela foi colocada como uma profissão única, exclusiva, que geraria sucesso financeiro. E a gente tem acompanhado um grande número de médicos adoecidos, sobrecarregados, cansados, porque não é só o financeiro, a gente tem que ter essa responsabilidade de colocar para os nossos jovens. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Você se sustenta em busca de um financeiro por um período, mas ele não se sustenta para a vida inteira. Não vai. Então tem que ter essa responsabilidade quando a gente leva o teste vocacional para os nossos alunos. Sim, sem dúvida. E de levar isso para eles. Busquem, sim, aquilo que vai te garantir um sustento, mas aquilo que vai alimentar a tua alma, o teu propósito, o teu objetivo de vida, aquilo que tu vai se sentir realmente realizado. E tá tudo bem se você tiver que procurar uma ou outra escolha, mudar de profissão, eu digo isso para eles, mas que seja não por um intuito financeiro. Perfeito. Então a gente tem o retorno, é importante, a gente trabalha com isso, o retorno dos pais. Deputada, obrigada, meu filho firmou realmente aquilo que ele queria ter. E nossa, a gente está começando a conversar mais, porque meu filho não sabia que profissão ele gostaria de ter. E ele, através do teste... Melhora o teu diálogo, né? Melhora o diálogo, você tem, porque imagina um jovem, um adolescente recebendo uma cobrança do pai também. Então isso tudo a gente também dá esse retorno.
E assim, os professores das escolas fazem os testes também. E eles, poxa, deputada, deu certo o teste. Uma integração, né? O que deu pra mim, eu falei, nossa, eu fico até preocupada. Foi um professor ali de 25 anos de carreira, já pensou, o teste dele daria direcionado o outro. A gente brinca com os professores, mas assim... Então o Inove, ele vem com isso. A gente teve a feira do Inove, proporcionando a nossa venda local, nossa valorização, expondo na Assembleia. Tivemos essa feira em Alto Alegre, dando oportunidade para que os empreendedores locais vendessem, vai desde a culinária indígena, né, da preparação de alimentos, o artesanato que culturalmente nós temos no nosso interior. Temos o Ela Inovam, que é justamente voltado para as mulheres, de capacitação direcionadas para elas. Um trabalho realizado com associações, grandes associações do nosso estado, tem feito um grande papel de suporte e atuação, onde mulheres se unem e desempenham diversos papéis, e a gente deu para eles precificar de forma correta, apresentação, construção de logo, de nome do seu produto, dando para eles uma nova roupagem e assim alavancando suas vendas, utilização das redes sociais, o Pix, né, o WhatsApp, a venda do delivery. Então tudo isso a gente também teve um trabalho assim que o Inove alavancou, e tem muito mais para se fazer. Muito, bastante, com certeza. É um conglomerado de coisas, né, deputado? Como a gente pôde observar, a base, a importância de se você pegar a base do jovem empreendedor, né, para quando ele sair do mercado de trabalho, ele entender o que é uma formalização de uma empresa, né, o quanto que ele pode impactar na sua vida, como na vida dos seus pares, né, sua família como um todo, né. A gente falou também aqui um pouquinho sobre essa questão que eu achei legal, a questão da conexão financeira, né? Para ele entender o valor do custo, né? Da precificação. Então isso aí faz toda uma diferença. E também sobre a questão das mulheres que empreendem, estarem se formalizando, né? Entender, sai pela parte da necessidade, mas nem tudo. Como você falou, né? Eu achei legal também, porque existe uma grande diferença entre a prática e o estudo científico, né? Quando você consegue juntar os dois, fica perfeito, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ali pela necessidade do imediatismo, né? E aí vão se perdendo ao longo do tempo, você frustra, perde o propósito. E aqui não, aqui com o Inovem, né? Você consegue realmente estar dentro dos padrões. E como é que faz para as pessoas terem acesso, né, ao Inovem? É através de um cadastro? Como é que funciona? O Inove, ele funciona na sede da Assembleia, né? Estamos disponíveis para poder ficar à disposição da população. Não tem um rótulo, né? Aquela escola, o que nós temos? As escolas que acompanharam conexão, teste vocacional, já está surgindo de solicitar a demanda, então a gente coloca no nosso planejamento. É aquele pai que está vendo, poxa, eu queria que ele levasse para a escola do meu filho. Busca a escola, busca a gente lá na Inove, que a gente vai poder incluir no planejamento de atuação. Aquela empresa que também está ali, poxa, será que ele pode me ajudar? Eu estou ali querendo já fechar, já não estou aguentando. A gente tem uma consultoria, né, que a gente fala às vezes um raio-x da empresa e dá um diagnóstico para eles, buscando. Então não há uma restrição, não há um fator limitador, né? Assim como surgiu o teste vocacional, que quando nós criamos o Inove não estava no nosso radar de atuação, nós não temos. Então, dentro do que a gente vivencia, a gente pode dar alguma orientação. Às vezes uma consultoria contábil, uma consultoria real de marketing, de divulgação, né, de vendas. Como nós tivemos, por exemplo, um trabalho realizado com os nossos ambulantes. No nosso estado, que nós chamamos eles de empreendedores em movimento. Demos essa denominação para eles. E esses trabalhadores, nós tivemos justamente a exposição, porque eles utilizam as festas atípicas como se fosse um 13º salário. Então, arraial, expofé, festa de fim de anos, é onde eles tiram uma renda a mais para manter, talvez, o financeiro deles do ano. E nós tivemos a possibilidade de passar para eles essa capacitação, da exposição de como o produto da comida colocada de maneira visualmente mais bonita atrairia clientes. Se eles realizassem a compra para vender as bebidas, águas e cervejas, todos num montante maior, eles conseguiriam negociar com a empresa um preço mais barato e conseguiriam botar uma margem de lucro maior. Então tudo isso foi passado para eles e a gente conseguiu acompanhar na prática, num arraial em específico, na Expofé, as vendas e o monitoramento delas. Então, é um início, né, um começo, meio e um fim de um trabalho que vai continuando. Nós temos ali já um planejamento para trabalhar com os nossos feirantes também, com esse mesmo potencial de dar para eles essas ferramentas capazes de realizar. Então, se você é um empreendedor, está pensando em fechar, sua porta não fecha, calma, conversa com a gente. Se você é um empreendedor, poxa, eu tenho vontade, mas não sei, não faço por onde, não sei como começar, marca um cafezinho lá com a gente. Os técnicos do Inovem vai estar à sua disposição
para a gente poder conhecer, ver esse diagnóstico, acompanhar como está o seu dia a dia, o que a gente pode realmente somar, independente da idade, independente do objetivo que você quer alcançar, porque a gente tem acompanhado, Felipe, um grande posicionamento de empreendedores, que são aqueles que já estão se aposentando, professores que já encerraram sua carreira. Poxa, mas eu quero continuar uma atividade, eu quero me sentir útil, eu quero, né, colocar em prática aquilo que talvez ficou guardado por anos no coração, na vontade de realizar. Então a gente também dá esse abraço aí para essas pessoas também. Muito bom. Você falando assim me lembrou agora, um caso pessoal, né? Eu sou formado em administração, né? E tenho MBA em administração estratégica. E durante o meu TCC, a minha mãe é professora do quadro da União, né, hoje aposentada, mas ela sempre foi empreendedora, né, desde jovem, e ela tem isso muito forte nela. E quando foi para montar meu TCC, eu falei, mãe, e agora? O que eu vou montar aqui? Nessa época ela já fazia os projetos e tudo. E ela assim, por que você não fala sobre empreendedorismo? Você é muito empreendedor, você gosta de empreender e tal. E aí ela me citou uma coisa interessante, isso em 2011, olha. Ela falou assim, olha, logo o governo, ele não vai ter estrutura para suportar, né, e absorver tantos concursos, né, vão continuar acontecendo como é natural, mas não com o mesmo período, né, vai demorar um pouquinho mais. E aí eu criei esse projeto juntamente com ela, porque ela estava como gestora de uma escola e estava correndo um projeto de empreendedorismo. E ela falou assim, meu filho, isso aqui tem que expandir mais, porque esses jovens precisam entender como que empreende, né? Porque senão eles precisam entender que empreender é transformador, é libertador, né? E eu fiz esse projeto e tenho até hoje aí, tá engavetado, uma hora eu boto ele para rodar, né? Quem sabe eu posso até apresentar depois, né? Adoro isso. Isso. E aí isso me lembrou bastante. E sobre depois que aposenta, por que não continuar empreendendo, né? Então fica também aí, mais uma vez, um recado, né? Para você que já está aposentado, procure um inove, né? Poxa, será que eu tenho essa ideia aqui guardada na gaveta? Como você falou, eu sei fazer esse bolo muito bom, uma torta legal, eu posso... Como é que eu faço? Como é que eu começo? Né? Então, muito legal mesmo. E assim, eu já ia até lhe fazer uma outra pergunta, mas o Inove, ele responde isso daí, né? Por que no nosso estado é tão difícil empreender, abrir uma empresa? Por que tantas vezes se vê fechando uma porta? Às vezes é porque a pessoa realmente ela não soube formalizar, né, o seu negócio, não soube seguir as dicas, né, de quem já fez, né? E fazer da forma correta, né? Falando um pouquinho agora sobre saúde mental, né? A gente entende que esse é um outro ponto super importante, porque pós-pandemia tivemos algumas situações bem complicadas aí, né, de pessoas que realmente necessitavam e necessitam, né, de apoio psicossocial. A gente entra na parte também social, obviamente, mas psicológica, né? Como que hoje, deputada, dentro do seu mandato, né, as suas propostas estão ocorrendo em relação a essa questão de saúde mental, cuidado? Vamos falar também de algumas doenças crônicas que temos aí, né? Pode falar um pouquinho pra gente? Posso, vamos lá. Esse é um assunto que foi um grande presente que eu tive no meu primeiro ano do mandato. Porque nós chegamos a ocupar, e o estado chegou a ser o 5º estado que mais cometia suicídio. Isso eu estou falando diante da pandemia, em 2019. Sim. E com uns 3, 4 meses do meu mandato, eu recebi uma mãe que me pedia socorro. Me pedia, conversando assim, de frente como eu estou com você. Deputada, me ajude, meu filho já tentou 7 vezes tirar sua vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com medo, daqui a próxima vez eu posso não tentar impedir, não vou conseguir. E eu ouvi aquilo ali, me vendo, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou médico, o que eu vou fazer? Sim. Mas eu me vi como mãe. Já pensou se eu estivesse no mesmo lugar dela, pedindo socorro para alguém numa situação dessa? Então, não tinha noção do quanto precisaria ser trabalhado, ser falado. Sim. E a gente foi percebendo que esse assunto, por vezes, ele era colocado embaixo do tapete. Quem vive isso dentro de casa esconde, vive um adoecimento pós-suicídio também. E por que o Estado estava, né, ocupando um ranking tão negativo que não nos orgulhava em nada? Então a gente precisou trabalhar sobre isso, precisamos falar sobre isso. Precisei levar para dentro da Assembleia essa pauta, esse assunto, essa discussão, chamar as autoridades, vamos conversar, vamos dialogar, chamar os meios de comunicação, porque precisa utilizar qualquer caminho onde você venha praticar a prevenção. E desafios foram criados inúmeros. Tive a possibilidade de criar uma cartilha, de construir uma cartilha. Cartilha essa que está disponível nas nossas redes sociais, ali no Instagram, quem quiser
utilizar, porque ela é atemporal, a gente utiliza ela desde até hoje. Tive a honra de que outros deputados de 8 estados me solicitaram e reproduziram essa cartilha. Tivemos o alcance nacional em caminhar, né, divulgando essa cartilha junto com a Unali, que faz um trabalho, né, da União Nacional dos Legisladores. E a gente teve, porque era uma problemática, parecia que a gente estava se preparando para viver uma pandemia onde a gente multiplicou os nossos índices negativos com esse adoecimento mental. Então, assim, falar sobre esse assunto, levar para as escolas. Eu tive a oportunidade de roda de conversa, de debates, em que a gente conversou com esses alunos e a gente foi trabalhando sobre isso, levando, fazendo com que eles startassem, dessem valores na sua vida. E paralelo a isso, com o diagnóstico acompanhando, porque a busca era por quê? O que acontecia? Por que esses jovens, e dentre os números, estavam entre os jovens, né? 16, 18, 14 anos eram o número dos jovens que mais cometiam suicídio. A gente ficava um pouco confusa com isso. E aí veio, Felipe, um viés financeiro. A explicação era porque nós vimos, estou falando do ano 2019, onde comecei a fazer esse trabalho, um estado onde os salários estavam atrasados, onde não havia expectativa nenhuma na sua casa, os seus pais com uma grande problemática, e o jovem ele não se viu sem expectativa nenhuma, onde o celular, onde a internet levava a ele um mundo onde ele jamais imaginava viver. Nós tivemos um grande número disso nas comunidades indígenas. Nós somos um estado com muitas comunidades, praticamente todos os nossos municípios. E era por isso. Onde que algum jovem, um adolescente na comunidade indígena se depararia, vivendo, alcançando um mundo onde a internet estava levando os jovens para uma vida fantástica, linda e maravilhosa, na qual ele não tinha perspectiva de vida. Então, para o jovem, o caminho tirar a sua vida era uma das soluções. E quando a gente começou a se aprofundar mais, vinha essa questão financeira. Mas a gente não tem dinheiro, meu pai está devendo, eu não consigo. E aí foi de onde começou um trabalho com a educação financeira com os jovens, porque a gente precisava dar essa orientação para eles quanto antes. Não esperar e não depender só dos pais. Então, a saúde mental me fez trabalhar e levar esse cuidado, que a gente tem projeto de lei para colocar o Estado a alavancar e aplicar políticas públicas que realizem a prevenção. Cuidar de quem cuida foi um outro projeto que a gente precisou colocar, porque temos mais de 38% dos professores afastados por questões psicológicas. E se você acompanhar na segurança pública, nós temos profissionais também afastados pelo mesmo problema, e eles com uma problemática ainda maior, porque eles têm um instrumento ao lado deles que, por vezes, é um mecanismo que facilita a retirada da sua vida. Então, todas as áreas, na área da saúde, nós temos profissionais adoecidos com uma sobrecarga, com uma falta, talvez, de valorização, e a gente precisava cuidar de quem cuida também. Né? Isso surgiu porque um professor, um relato muito pessoal, o aluno teve aula com ele, terminou a aula às 18 horas, em 45 minutos depois, o grupo da escola, a escola estava toda com uma triste notícia que aquele aluno tinha tirado sua vida. Aquele professor carregou uma culpa e dizia: deputado, eu não notei. Aquele aluno saiu da minha sala, como que eu não notei? Então adoece quem está também. Sim. E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então é um projeto de lei também para dar esse suporte, essa orientação, esse apoio, porque quem está na linha de frente carrega uma culpa que não dá para carregar, você não pode culpar alguém. Então, se a gente trabalha na contramão, em evitando, prevenção, na prevenção, a gente precisa fortemente, tem que tirar do tapete sim esse assunto. Vamos lá, falar com a escola inteira, aproveita os pais, depois de um fato desse entristecedor, mas vamos falar sobre esse assunto. Então, a gente se deparou e quando falava desse assunto, vinha a questão financeira. E aí, inconscientemente, a gente fala, não dá para eu só tratar o emocional e ignorar o financeiro, ignorar essa questão. Por que a gente não orienta? Eu tenho 2 filhas e a gente é mesada. Como é que eu ajudo elas a economizarem na energia e mostrar que a economia da casa impacta na casa? E aí já surgiu outro projeto, já abrindo um pouquinho, porque acaba que concilia o meu trabalho. E tá conectado, né? Isso, tá conectado, porque foi uma demanda, mas ali dentro você surgiu outra demanda, a gente não dava. Então, colocar a educação financeira como uma matéria a ser aplicada na sala de aula para os nossos alunos, porque não sou economista, né? Não entendo dos números e fui estudar. Eu sempre busco e tenho essa vontade de aprender para poder ter propriedade naquilo que a gente está falando. E as pesquisas demonstram que quanto mais cedo nós colocarmos essa informação, nós teremos adultos financeiramente mais saudáveis. A gente ocupa um ranking, tá aí, Serasa, SPC, para poder dizer
do endividamento que nós temos de adultos, né? Com um grande índice de comprometimento do seu salário, da sua renda, aposentados, né? Que tem todo esse comprometimento e aí tem uma lei para proteger os nossos idosos, essa conscientização e orientação para aqueles que eram, por vezes, uma grande massa de visual, de alcance, né? Pera lá, é nos jovens, é nos idosos, desculpa. Vulnerável, os idosos estão vulneráveis, vamos lá, vamos comprometer a renda deles. Então a gente criou também, através do projeto de lei, essa proteção para os nossos idosos, justamente para garantir que eles tenham essa estabilidade. Poxa, quem está ali aposentado, muitos deles têm 30%, 40% comprometido com renda em busca na aquisição de medicamentos para manter sua saúde. Então já sobra muito pouco numa parcela, então a gente teve que também ter esse cuidado. Então é uma conexão, né? É uma conexão que vem e não larga um trabalho em prol do outro. Então, a valorização da vida, cuidado com a saúde mental, ela continua. Isso. O Inove, ele já ficou surgido por conta desse trabalho da educação financeira nas nossas escolas. Então a gente via da importância que teve isso. E sempre monitorando, sabe, Felipe? Acompanhando, porque dali a gente colocou as primeiras sementes dos jovens, onde a gente colocava desafios com esses jovens. Falei, propõe pro teu pai economizar a conta de casa, de luz. O valor que foi economizado, pega a conta pra ele, bota pra economizar a conta. O valor que economizou, fala, pai, tu me paga? Tu não vai pagar pra Roraima Energia? Então paga pra mim agora. Porque, aí eu falava, eu como mãe, eu vejo que vocês não vão economizar, vocês têm problema em desligar a televisão, em desligar a luz, então vocês vão se policiar e vocês vão acabar ajudando. Isso. Então não vai na prática, vai na vivência. Começa a colocar tarefas, né? E metas, né? E metas, e os pais deram esse resultado. Né? Meu Deus, falei, desafio que seu pai não vai acreditar que você vai fazer isso, então... Isso é muito legal, né? É a transformação diária do qual a gente observa que realmente o impacto do empreendedor, né? Dessa visão, e obviamente você cuidando da sua saúde mental, você consegue impactar a vida de várias pessoas, né? E no nosso estado realmente precisa, a gente sabe disso, tem muitas coisas boas que já ocorreram durante alguns mandatos, né? A gente fala da parte do governo. Sim. Eu ia comentar também sobre a questão das parcerias, né? Que são importantes, né? Claro. Hoje temos aqui, né, deputada, são 24, né, deputados, mas só você não consegue movimentar, assim, você faz muita coisa, mas sozinho não vai, né? Então é importante que existam essas parcerias, as secretarias, o governo envolvido, né? Claro. Os municípios também. E dentro dessa sua trajetória, deputada, falando um pouquinho sobre os seus aprendizados, né? E muito mais que você tem a fazer conosco aqui com relação ao seu mandato, o que lhe desafia e o que lhe emociona nessa caminhada? O que é o desafio, né? E o que lhe emociona? Eu acho que o grande desafio é a gente buscar... Porque não existe um equilíbrio, né? E querendo ou não, a gente é cobrado a ocupar um espaço onde eu até mencionei ontem, você mencionou na nossa organização, é difícil você tirar. Às vezes você quer ser a Catarina e às vezes você não consegue deixar que a deputada ande junto com você. Então, às vezes é no momento da Catarina que você fala, a deputada precisa agir como isso. Então, é um grande desafio para mim, porque eu tenho uma família. Claro. Né? Nós somos seres humanos. Sim. E a gente se cobra, a gente se culpa, a gente falha. E a gente busca energia para poder ter um suporte, ter um êxito e que não prejudique o meu ser também. Então, e me emociona porque eu acho que eu estou num caminho de um propósito. Não é por mim, não é sobre mim, é sobre todos nós, é sobre o nosso estado. É sobre uma possibilidade de ser voz. É sobre uma mulher numa cadeira, uma mulher posicionada, é uma mãe, uma filha, uma esposa, que inspira e que é inspirada todos os dias para buscar. Então, me emociona me encontrar num propósito em que eu estou trilhando e que estou longe de alcançar aquilo que Deus quer que eu seja. Tenho certeza que tem muitos propósitos, muitos planos, muitos grandiosos para mim, porque os planos de Deus são muito maiores que os meus. Eu creio demais nisso e grata a Deus todos os dias por isso. Mas eu me emociono porque eu faço o que eu gosto. E me encontro nas pessoas, me encontro numa ação, me encontro numa entrega, numa situação em que Deus coloca pessoas para que eu estenda uma mão numa questão de saúde, numa questão de educação, numa questão de saúde emocional, né? Num obrigado, deputada, eu me encontrei na minha profissão, isso para mim vale muito. Então buscando me empenhar, né? Numa gangorra de vida ali, porque a gente precisa equilibrar e tem horas que a mãe precisa de mais ação e tem horas que a deputada vai precisar, né? A esposa às vezes fica em falta, né? A filha fica em falta também, mas é buscando esse equilíbrio, mas esse é de todo ser humano. É perfeito, faz parte dos nossos desafios diários, né?
Bom, deputada, estamos quase chegando ao final aqui, tá? Do nosso podcast. Nossa, maravilhoso. E confesso que eu ficaria aí mais uma horinha dá pra conversando, conversar muito, né? não dá? Poxa, faltou, né? Faltou até pontos aqui. Eu falo muito, hein, Felipe? Eu falo demais, falo de coração. Mas olha, fala com o coração realmente, a gente sente essa verdade em você, né? Em tudo que você fala, esse sentimento. E fica aí, então, para 2026, mais um encontro aqui, Muito porque bom. eu sei que ano que vem vai pegar, né? Daquele jeito mesmo. E a gente quer ouvir tudo que você tem a falar e sobre os seus projetos também para 2026, tá? E aí, para finalizar aqui, deputada, qual o recado que você deixaria, então, para os nossos eleitores, né? As pessoas que acreditam no seu trabalho e que estão lhe ouvindo, que, nossa, eu não conhecia a deputada assim dessa forma, ou que talvez não lhe sigam ainda, né? Sim. Inclusive, até aproveitando aqui, Fernanda, vamos depois deixar os links, tá? Né, Everton, com relação às suas redes sociais, seus trabalhos que você tem feito. Ontem a Confra que eu participei, foi lindo demais de ver tudo aquilo. Qual é o recado que você deixa, então, para 2026, né? Para esse nosso novo ano que vem vindo aí, cheio de desafios, e para os nossos jovens, a todos os seus eleitores, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, suas perspectivas e tudo mais. Eu acho que a gente tá aí uma expectativa num coração em que eu só peço que Deus coloque ainda mais coisas daquilo que eu vou ser capaz de realizar. E isso eu faço da mesma forma para todos, porque todos nós estamos ouvindo, eu tenho certeza, se você não parou para pensar, mas faça reflexão agora. A gente tem mais do que um motivo para agradecer. E muito, muito, muito por estarmos aqui vivos, com saúde, né, falando sobre esse assunto. E você que está nos ouvindo também, por estar respirando, por estar acordado, por estar podendo nos ouvir, né, acompanhar a gente aqui, sem dúvida também tem motivos para agradecer. Então, priorizar a gratidão acima de tudo, porque em tudo dai graças e a gente precisa agradecer até quando as coisas não parecem estar no caminho que a gente gostaria, porque é Deus quem conduz. Então, assim, desejo que Deus esteja presente, independente da sua religião, da sua forma de vida, de convicção, mas tenha gratidão e percepção que Deus está ao seu lado, está caminhando com você, porque você vai, assim, ter ânimo, ter vontade, ter gratidão, né, ter alegria, ter perdão no coração, para que a gente possa se desempenhar na qualquer de uma das funções, qualquer um dos sonhos, né, que você queira realizar em 2026. E em 2025 ainda dá tempo de fazer muita coisa, viu? Dá tempo de perdoar, dá tempo de reconciliar, dá tempo de buscar tirar um sonho do papel, de se posicionar, né? Isso, se planejar, né? De se planejar, de se organizar. Isso. Então dá tempo de fazer muita coisa. E agradecer as pessoas que confiam em mim, que acreditam porque o meu mandato ele é construído por pessoas e com pessoas. Não é da Catarina. O projeto que eu falei com 3 meses de mandato, eu jamais imaginaria que eu falaria sobre suicídio, a valorização da vida. Não é sobre mim, é sobre todos nós. E eu sigo ouvindo. Então, quem está nos acompanhando, que quer me dar uma ideia, uma dica, uma sugestão, uma crítica, a gente está aqui para aprender todos os dias e construir e seguir trabalhando ainda mais pelo nosso estado, pelas pessoas, por mim, por você. Então, fico à disposição, o meu gabinete, a todas as nossas redes sociais, para seguir colhendo esses bons frutos, porque o ser humano, quando ele para de ouvir, quando ele acha que ele ocupa um espaço, que ele é autossuficiente sozinho, em que ele se demonstra que ele não precisa de ninguém, ele começa dali a cavar a sua queda. E eu quero só crescer, eu quero voar, porque eu sei que Deus vai me proporcionar muitos bons voos. E eu não vou voar sozinho, ninguém vai construir sozinho. Então, a gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar entendendo, a gente tem que estar aprendendo. E com muita humildade também. Então, serão os princípios do meu coração, né, com muita verdade, com muita coragem, com muita humildade, traçar todos os planos e sonhar para aquilo que Deus quer realizar para mim e para você. Então, bote gratidão no seu coração, bote Deus no seu coração e vamos que 2026 está só começando. Vamos com tudo, é isso aí, pessoal. Olha, para fechar, né, vamos aqui só agradecer também, né, nossos patrocinadores, a Personal Confecções, que mandou um kit lindo para você, Oba, viu? Nosso amigo Roberto pra Kennedy, mim. Sim. Eu falei que você estaria aqui conosco. Personal é nosso parceiro, trabalha a deputada Catarina sempre tá por lá. Olha que bom, mandou para a senhora, viu? E para o seu esposo também, Oba. tá? É um presente aí da Personal Confecções. Já gostei, tem mais aqui dentro. Isso. E aqui também é um kit especial.
Manter a vida fitness, Olha aí, adorei já. Pra manter a vida fitness. Eita, olha aqui, gente. Ó, Quando é que eu vou voltar mesmo? Olha, Semana que agora. vem? Tá bom. Fernanda, bota na agenda. Fernanda, por favor, bote aí. Né, o kit completo aí de proteína, pré-treino, creatina, né? Sou cliente lá, gente, ela já. é, de Estratégia de frente da minha academia. A gente sai de lá já direto. Covardia, né? Covardia, né? Então é isso. E, Fernanda, não esqueci de você não, viu? Olha! Seu kit tá aqui, tá? A Fernanda aqui, ó. Viu? E, pessoal, com muita alegria, a gente chega aí, né? Poxa, ao final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Foi bem corrido assim, porque pro ano que vem a gente tem que deixar sempre um pouquinho a mais, né? Ficar aquele gostinho de quero mais, tá bom? E só agradecer realmente a sua audiência, a deputada, mais uma vez, pela presença aqui conosco. E até a próxima. Tchau, tchau.